A lição de número 30 chama-se convenções. Primeiro vem a vinha. Você observa que a própria a vinha aqui, o título que nós acabamos de lê-lo, ele já mostra uma maneira fora da convenção nossa, normal, de ler e entender, que são olhar as palavras e entender as palavras. Ele nos mostra que a gente tem que refletir de maneira diferente, né? E então ele já está tirando o primeiro capítulo. Ele fala o seguinte: se você ler fora das convenções, fora do método, você entende melhor, mais profundo. Agora ele vai mostrar a convenção, vai falar sobre ela. Tá. Compreenderam? Lição de número 30. Está em Marcos capítulo 2, versículo 27. Convenções. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado, nesta passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que por elas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual. Quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinitivamente determinadas providências de interesse coletivo em virtude da ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o Pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um. Tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mister. Todavia, transformá-la em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível constitui grave dano à qualidade comum. A maioria de pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs de todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixamos de satisfazer-lhes os desígnios divinos ou divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores da atividade terrestre? As convenções definem, catalogam, edificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeite-as na afeição justa e construtiva, contudo, não as converta em cárceres. Então, falando claro para nós, né? Marcos, essa passagem, e disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27. Na passagem está espigas arrancadas, é uma passagem bíblica onde intitula assim: espigas arrancadas no sábado. O discípulo estava com fome, não tinha nada para comer, então tinha umas plantações de milho que dava para a estrada onde ele caminhava. Eles entraram no milheiro e tiraram algumas espigas e comeram. E aí alguns começaram a gritar, né? Nunca lestes o que fez Davi quando teve necessidade, teve fome, e eles, os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da apresentação,
que não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Ele está mostrando assim, ó. Davi também alimentou em determinado momento os seus seguidores, os seus sacerdotes. No templo, entrou no templo, tinha pão para comer, ele foi lá, deu pão para todo mundo comer, estava com fome. Então isso aí para eles foram o fim do mundo, né? Porque eles diziam assim, ó. E os fariseus diziam-se: vê, porque fazem aos sábados o que não é lícito, é proibido, né? Trabalhar no sábado. Então, eles estavam com fome, eles estavam trabalhando, eles tinham que comer, mas era proibido. Deixa eu ver aqui. E aí o Cristo mostra para eles que Davi também fez isso quando for necessário, e que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, e que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Tá? Mas vamos entender aqui. O sábado, nesta passagem, simboliza as convenções organizadas pelo serviço humano. Então, o sábado é as convenções, as regras, as leis, as agendas, tudo que o homem organiza para dar equilíbrio ou desfrutar, aproveitar ao máximo o tempo, sem que uma atitude ou outra se choque e acabam virando balbúrdia, discussões, brigas, e não leva ninguém a avançar em nada, porque um lugar onde tem muitas pessoas que tem várias vertentes de vontades, interesses, é natural que as pessoas, se cada um sair buscando o que é seu, fazendo o que quer, vira uma bagunça, tá? Então, há criaturas, existem sim, então a que a gente chama de convenções. Por exemplo, o calendário é uma convenção. De domingo a sábado, são 7 dias da semana, 30 aproximadamente dia do mês, o mês do ano com 12, o ano com 12 meses. Não, esse é o nosso calendário, né? Tem outros calendários, o que não significa que essa maneira de organizarmos, de convencionarmos o tempo, ela é em todo o universo. Há pessoas que, ao ler a Bíblia, ele pensa que sempre foi assim. Por exemplo, vou colocar aqui, que Deus fez não sei o que, que descansou no 7º dia. Aí, muitos já entendem que naquela época já tinha esse calendário. Não, né? Não tinha. E que imagina se o calendário de Deus é o mesmo nosso, tá? Então, é uma visão ainda bastante deturpada, bastante apegada aos nossos critérios, à nossa história, à nossa cultura. É como se não é nós que temos que evoluir para aprender o que está por nos ser revelado, e sim nós estamos levando a nossa cultura, a nossa revelação para tudo que há de ser descoberto. É um sentido completamente equivocado. Então, vamos lá. Há criaturas que por elas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual. Existem as convenções, certo? As regras, as leis. Aí há pessoas que levam isso tão a sério que eles sacrificam pelas convenções, pelas regras, pelas leis, pelas normas, até a sua elevação espiritual. Ou seja, eu gostaria de fazer isso, e se eu fizesse isso eu ia evoluir, eu ia crescer, mas é proibido. Aqui na minha cidade, aqui no meu local, aqui no meu país, sei lá, isso é proibido, então eu não posso fazer. Ou então, enfim, existe uma série de convenções criadas pelo homem que mais
acabam dificultando a vida do homem do que facilitando. E que muitas vezes o homem leva isso aí mais a sério do que a sua própria elevação espiritual. Tá? Quais certos encarregados, ele vai colocar, por exemplo, alguns exemplos. Quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo em virtude da ausência de um selo minúsculo? Antigamente nós tínhamos a tese da burocracia era o carimbo, né? Então a gente via sempre assim, um monte de uma pilha de processo com carimbo, aprovado, aprovado, reprovado, aprovado, reprovado. Então essa maneira que ele está colocando aqui é uma maneira antiga de que como que a gente dava andamento aos processos, passava isso para diante, fazia as coisas acontecer, um minúsculo carimbo, porque às vezes são coisas de necessidade coletiva e que levam muito tempo para um determinado carimbo. E hoje, às vezes também, essa maneira como nós organizamos a nossa sociedade acaba que fica na mão de poucas pessoas aquilo que quem deveria autorizar ou carimbar coisas de interesses de muitas pessoas. E isso acaba ficando como um funil, gerando um congestionamento de trâmites, de processos. Não é eficiente? A gente sabe que não é. Está errado, tem tanta coisa errada. É criado pelo homem, tá certo? E muitas vezes deixamos de fazer, apenas porque ainda não foi aprovado. Tá? Aí ele diz assim, em virtude, pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. E qualquer problema que surge, qualquer dificuldade que surge, qualquer crise que surge, por bagatelas, eles abandonam seus estudos, seus entendimentos, seus esforços para a evolução superior. E não é só às vezes desistem, abandonar não. Às vezes se revoltam, tá? É pior ainda, porque o desiludido, o magoado, o chateado, ele fica morno ali, não quer mais tocar nesse assunto, não quer mais ler nada sobre e tal. E o outro fica revoltado e cria nele a alma, um pensamento, sentimento de vingança, de destruir aquele processo. Tá? É pior. Ninguém ignora o lado útil das convenções, está dizendo. Ó, ninguém ignora o lado. É importante as convenções, né? Porque, como nós falamos, organiza o tempo. Um tempo organizado nosso, a gente tem condições de aproveitá-lo mais adequadamente e não fica cada hora um fazendo o que quer e às vezes até atrapalhando um ao outro que acaba por não fazer nada. Então, as convenções não é inútil. E ele mostra muito mais. Ó. Se fossem totalmente imprestáveis, o pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. Então, ele é bom, ele tem uma finalidade. Ele nos ajuda. Tá? São tabelas para classificação dos esforços de cada um. A gente pode pensar que é uma tabela onde a gente diz assim, ó, quem se esforça mais, quem se esforça menos, o que é mais fácil de se fazer, o que é mais difícil de se fazer. Tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mister, ou seja, tábua adequada é como se fosse cronograma, calendário, né? Onde quando você inicia, quando você acaba. Todavia, transformá-la em preceito inexpugnável, esse que é o problema, ou em obstáculo intransponível, constitui grave dano à tranquilidade comum.
quando a gente cria as convenções, nós tínhamos o intento. Vamos nos organizar? Somos uma sociedade, tem um monte de pessoas, tem um monte de costume, tem um monte de vontade, tem um monte de interesse. Vamos criar as convenções? Não podemos andar nu. Não se pode roubar. São convenções também. Mas essas ainda estão dentro do roubo moral, né? A gente pode levar para o outro lado. Mas o dia vai ter 24 horas. Vamos trabalhar durante o dia. Ou quem trabalhar durante a noite vai ter isso, vai ter aquilo. Ou seja, as convenções que a gente vai criando. Tal profissão ganha mais, tal profissão ganha menos. Bom, quando fazemos isso, eu acredito que a ideia é organizar essa sociedade. É dar a ela um caminho, um direcionamento para que todo mundo fazendo, conforme está sendo orientado pelas convenções, estabelecida e concordado por todos, nós caminhemos. O problema começa quando tudo que criamos para andarmos, caminharmos, evoluirmos, vira-se contra nós e começa a dificultar, destruir-nos, impedir-nos de crescer, progredir e caminhar. Certo? Vamos dizer assim, vamos supor, a gente vai entender bem essa clareza quando a gente conversa com criança, faz entrevistas crianças. Porque o que acontece com a criança? A criança é aberta. Ela não tem essas convenções na cabeça dela. Então ela não tem os limites que as convenções nos fazem. Então, por exemplo, assim, olha, alguns dizem assim, mas a criança é inconsequente, a criança não pensa. Mais ou menos, né? A gente pensa assim, tudo bem, então, vamos colocar que a criança é inconsequente, mas ela nos faz pensar de uma maneira desbloqueada das convenções, né? Por exemplo, muitas pessoas estão atravessando um determinado rio. A escola foi feita uma escola, construída uma escola numa comunidade do outro lado do rio e não tem ponte. Então os pais têm que pegar as crianças, colocar dentro de um saco e atravessar com as crianças para que, caso molhe, não molhe o uniforme da criança. Todo mundo atravessa. Aí a criança vem e diz assim, constrói uma ponte. Não é simples? Construir uma ponte? Óbvio, lógico. O adulto não sabe disso, sabe? Aí vem as convenções. Mas aí tem que fazer licitação. Na licitação, tem que verificar o desejo político. Se é bem viável politicamente. E aí como é? Vai falando tudo isso para a criança fala assim, então constrói a escola do outro lado. Não precisa atravessar, deixa uma escola do lado do rio e outra escola para o mesmo lado, assim ninguém precisa atravessar. Não é óbvio fazer isso? Mas aí vai ter que fazer uma licitação. E aí vem o desejo político. E aí vem, entendeu? É aí que entra. A criança está nos mostrando simplesmente assim. Existem solução para todos os problemas humanos de maneira muito simples. Se o ser humano não colocasse as convenções acima da necessidade coletiva. Se a convenção atrapalha, tira a convenção e faça o que tem que ser feito. É isso que ele está dizendo aqui. E nós estamos priorizando as convenções. E aí, existe algo bem pior ainda. Devido à convenção, existe ainda a maldade. Porque realmente demora-se fazer um processo pelas vias normais. A gente pensa assim, né? Demora? Porque a criança vai falar assim, faz essa tal de licitação aí, faz hoje, aprova, amanhã já contrata todo mundo e pronto. Aí a gente fala assim, mas é tão complicado a gente explicar para a criança
a burrice do adulto que se julga esperto criou. Porque até vai chegar o momento que a criança fala assim, o que eu mais vejo é que vocês têm que mudar o que vocês criam. Vocês criaram um problema e não uma solução. E aí alguns de nós vão falar assim, não, mas aí é que tá. Esses problemas que a gente cria em cima das convenções é por outros interesses. Por exemplo, leva-se tempo para fazer essa licitação, contratar a empresa, ir lá construir a ponte. Leva ou não leva? Não, depende. Se essa licitação for dar um dinheiro para um político determinado, é rápido. Quanto tempo? Uma semana. Mas se não for, aí vai levar anos e anos e talvez nunca saia. Olha só, nós tentando, olha a nossa explicação para uma criança. E ela vai falar assim, mas demora ou não demora? Depende. Então as convenções também são criadas, muitas vezes, são dificultadas para que haja ganhos de terceiros. Aí vem a maldade em cima da convenção. Então, mais uma vez, volta a nós falarmos aqui. A convenção pura e simples é um problema? Não. Não é problema. É o ser humano que manipula a convenção. Isso é um problema. Às vezes, ela é uma dificuldade. E aí, então, existe um ser humano que poderia mudar essa convenção para atender a necessidade da coletividade. Então, é isso que ele está falando assim, ó. Então, quando nós transformamos em obstáculo intransponível, constitui grave dano à tranquilidade comum. Vai atrapalhar a vida de muita gente. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Ele está falando assim, há pessoas que seguem mais as convenções, normas, leis, costumes, do que a lei de Deus. Aí você vai falar assim, não existe isso. A maioria de nós cristãos, que se dizemos que nem conhecemos as leis de Deus, muito bem, nós a seguimos, o que nós chamamos de lei de Deus, chama-se convenções. Pensamos que era uma convenção, né? Então, vamos lá. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. Então, tudo que existe na vida, as dificuldades, os empecilhos e as facilidades, tudo isso são mecanismos que nos proporcionam evolução. Trabalhando com esses elementos como se fosse um jogo, e cada peça, vamos pensar um xadrez, cada peça do jogo tem a sua regra para correr dentro do tablado, e é graças a essa regra que o jogo funciona, e aí quem manipula o jogo tem que fazer da melhor forma. É isso. Mas quando alguém faz isso no jogo, é muito fácil, porque os dois estão querendo ganhar, tem a mesma proposta: vencer. Entendeu? Então só não pode roubar. E ninguém consegue manipular, porque as regras do jogo é clara e ninguém consegue roubar. E então o jogo é mais verdadeiro, né? Só que o jogo que nós chamamos de convenções, que é social, ele não é verdadeiro. Por trás existem inúmeras situações que grande parte da coletividade não tem noção do que está acontecendo. Um jogo não acontece isso, porque todo mundo que gosta de xadrez sabe a regra. Todo mundo que gosta de jogo de futebol conhece a regra. E tudo que está acontecendo ali do jogo, dentro do campo de futebol, está todo mundo assistindo. É claro, todo mundo está assistindo o jogo de xadrez, está claro. Não é isso? Algo fez errado, todo mundo grita, aponta.
Mas no jogo das convenções, 80% do que está acontecendo, ninguém sabe. 20% é o que nós sabemos. E então, ainda esses 20%, pode haver comentários sobre eles, dando-nos a entender que é 100%. Então, muitos de nós pensamos que sabemos 100% dos 20% que nos foi comentado. Isso faz com que a gente fique muito, mas muito por fora das convenções. E talvez não consigamos entender o que é a lei de Deus e o que é as convenções humanas. Vamos aqui compreender. Estabelecer, por exemplo, vamos supor que aprovem o aborto. Estavam tentando, é o sonho de ser aprovado o aborto no país, porque o Brasil tem por cultura ser contra o aborto. Mas como nós estamos vivendo uma fase onde tudo tem que ser deturpado, né? Então estão querendo aprovar o aborto no Brasil. E aí, muitos acreditam que realmente, estabelecendo uma lei onde aprova o aborto, pronto, eu posso já fazer o aborto. Fulano pode fazer o aborto, todo mundo vai fazer o aborto. E é isso que ele está colocando aqui, que a maioria das pessoas, a maioria das pessoas atende às convenções, às normas, às regras, às leis, antes da própria obediência a Deus. A lei de Deus. Estabeleceu aí? Ficou legal? E aí, para esse tipo de coisa, os cristãos dizem assim: nem tudo que é legal é moral. E nem tudo que é moral é legal. Porque, como as leis são convenções, como as normas, as regras e tudo, são convenções humanas, o ser humano não é moralizado 100%. Então ele não pode criar uma coisa que nem ele mesmo pratica. Isso vai depender de cada um. Por isso nós temos as leis de Deus. O cristão tem a lei de Deus que foi nos trazida através do Cristo. Que independente das convenções, o cristão seguirá fielmente as leis de Deus ensinadas pelo Cristo. O que faz é que uma sociedade, mesmo tentando deturpá-la com as convenções, não consiga. E é por isso que muitos sistemas governamentais lutam contra as religiões. Porque são elas que mantêm o equilíbrio mesmo através das leis mudando. Vamos aprovar o aborto, daqui para diante quem rouba não é mais preso, tráfico, liberada a maconha, e o cristão, independente de tudo aquilo que ele está vendo, ele continua seguindo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo os cristãos acreditamos que é a lei de Deus. Então o Estado se sente afrontado pela religião. É por isso. Quando alguém pergunta, mas por que o Estado vai contra a religião? Porque a religião ensina-nos leis que não mudam por interesse algum. É as mesmas. E o homem muda conforme os seus interesses. E nós mudarmos por algo que troca o tempo todo, trocar uma lei imutável, que é a lei de Deus, por algo que muda conforme as convenções ou a conveniência humana, seria um erro muito grande da nossa parte. Provavelmente, dependendo da época, um grande retrocesso histórico. Levamos anos, milênios, e ainda estamos levando para compreender mais profundamente as leis de Deus, trazida por Jesus. Não compreendemos totalmente. Imagine agora nós abandonarmos este caminho e começarmos a seguir as leis das necessidades humanas. Aí retrocedemos a história toda. Então, entretanto, o Altíssimo, o Pai, dispôs
todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. Sempre assim, a evolução e o aprimoramento dos filhos. Sempre, sempre, sempre. Por que você vai colocar isso? Por que você está voltando para ele? Para que vai estabelecer aquilo? Por que vai mudar aquilo outro? Para melhor, nunca para pior. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. O próprio planeta. E aqui entra, gente, nesse assunto, até mesmo esse modismo agora do LGBT, que cada dia nasce mais uma bandeira aí. A mesma coisa. Deus fez o homem. Deus criou o homem. Os seus filhos. Homem e mulher. É isso. Isso é imutável. Se quem está no corpo do homem pensa como homem, ou quem está no corpo da mulher pensa como mulher, é uma outra questão. Mas isso não vai mudar a lei de Deus. O homem pode permitir cirurgias, pode até fazer as cirurgias, criar leis para viabilizar as alterações, mas isso não mudou a lei de Deus. Quem é homem, quem é mulher. Podem nos obrigar, pode nos impedir a falar que um homem é homem, porque agora ele se veste de mulher. Podem nos punir, jogar na cadeia, dizer que é perseguição, mas não muda a natureza, que ele é homem, mulher é mulher. Convenções. E que algumas vezes essas convenções são colocadas acima da lei de Deus. Então, não estamos aqui julgando se é certo, se é errado, estamos falando a realidade, conforme as leis de Deus, que elas não mudam, elas não se flexibilizam com a vontade humana. E por que não acontece isso? Porque não evolui o ser humano por isso, não torna melhor, não faz ele crescer. Existem outros elementos que precisamos nos preocupar mais. E ele diz que até o planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, se ele chegou a criar um planeta, por que deixamos de satisfazer-lhes os desígnios, os divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores da atividade terrestre? Muitas vezes, o que nós estamos vendo tanto de tumulto atualmente é porque nós estamos vendo que a preocupação global, eu não posso dizer nem de um ou de outro, é por coisas que sempre foram assim e nunca incomodou ninguém. Por coisas secundárias, desnecessárias. Estamos criando um pandemônio de conflito, dividindo, brigas, destruições, guerras, sem a menor finalidade. Há tantos itens extremamente importantes para discutirmos, para nos prendermos, para debruçarmos, para gastarmos energia e decidirmos para que a humanidade avança do patamar que está. Estamos perdendo tempo. Estamos perdendo muito tempo. Ao invés, vamos colocar aqui uma ideia. Vamos supor que eu gastasse, hoje nós estamos gastamos energia para criar uma lei contra o aborto. Quantas brigas, discussão, divisão, opinião, ao invés de nós fazermos isso, por que não investimos tudo isso na educação? Nas formações de opiniões. Por que estamos afastando Cristo, as leis de Deus, das nossas famílias? Certo? Por que não investimos nisso? Por que não investimos isso nas escolas? Por que não formamos pessoas que vão dizer simplesmente assim, não, esse tema não tem discussão, isso está na lei de Deus. Pronto. Vamos discutir outra coisa? O que nós faremos para educar
uma civilização, um povo, para melhorarmos. Precisamos de outra. Nós precisamos de muita coisa. Milhões de pessoas precisam não criar leis. Por exemplo, vamos lá, o aborto. Eu aprovo o aborto. Nós não temos clínicas, médicos, saúde para cuidar dos que estão vivos, com qualidade de vida. Nós queremos matar aqueles que estão chegando, estamos perdendo tempo e também vamos aprovar. E aí elas vão morrer aonde? Em qualquer quintal? Em qualquer bacia jogada no chão? Aquelas que... Porque se a clínica não dá para socorrer até quem precisa, como é que vai socorrer quem está criando um problema? Porque a maternidade, a gravidez não é um problema, não é uma doença, não é um mal. Então que a gente precisa entender que as leis, que as convenções são importantíssimas, mas desde que elas não interfiram na evolução, na civilização de um povo, no progresso dos filhos de Deus. E para isso, ninguém vai conseguir tirar da cabeça de um cristão que ele tem a base. Graças a Deus, nós cristãos temos uma base. E tudo que contraria a base que nós temos, fornecida por Cristo há mais de 2000 anos, é simples a escolha. É absolutamente simples. É dizer não, acabou, sem pensar, sem discussão, sem pensar. E é porque sem pensar, sem discussão, isso é radicalismo. Não, não é radicalismo não. É que nós estamos querendo dizer, deixa eu concentrar, pensar, gastar energia em coisas melhores e mais importantes para a nossa humanidade. O que adianta nós nos matarmos aqui hoje por voltar a matar criança ou não? Deixa as crianças e vamos trabalhar na educação, vamos trabalhar na saúde, vamos trabalhar. Há muita coisa que precisa ser feita. Antigamente era mais fácil, porque tudo que acontecia dos fariseus, até Jesus, né, quando eles perguntavam a Jesus alguma coisa, o que Jesus falava para os fariseus? E o que ele falaria se você perguntasse a Jesus hoje? Jesus, eu apoio ou não apoio o aborto? Sabe o que Jesus te diria? E o que diz a lei? É isso que ele ia falar para você. E o que diz a lei? É isso. E o que diz a lei? Quer dizer, Jesus foi o primeiro a mostrar que a lei é acima das dos homens. Se a lei diz não, é não, não importa. É isso mesmo. E é por isso essa perseguição ferrenha em cima da religião. Porque o cristão tem uma religião que diz a lei. As convenções definem se é bom, se é mal, se é certo, se é errado, se vale a pena, se não vale a pena. Catalogam o que são boas, o que não são boas, se vale a pena, o que não vale a pena. Especificam e numeram, mas não devem tiranizar a existência. Não pode sobrepor as necessidades básicas. Não pode sobrepor Quando ele fala tiranizar a existência, nós, seres humanos, temos a nossa existência, nossos direitos comuns, necessário, básico. Como os animais têm que ter o direito dele, como as plantas têm que ter os direitos delas, e assim sucessivamente. O planeta tem que ter os seus direitos, porque são direitos, convenções criadas por nós, que são básicos, né? Para que não sejamos tiranizados ou tiranizemos outros reinos. Porque o ser humano não sendo tiranizado não significa que eu não estou tiranizando os outros reinos. Eu também tenho que ter convenções ali que preservam o direito básico de sobrevivência daquele animal, daquela planta, do planeta todo. Eu não posso fazer o que eu quiser na atmosfera, no rio. Eu não posso, né?
Então tudo tem seus limites. E aí ele diz assim: lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servir. Que tudo isso que a gente encontra hoje e só está aqui para nos servir. Nós viemos aqui nesse planetinha e encontramos tudo que aqui está: rios, a atmosfera, a natureza, o reino mineral, vegetal, animal, até o homem. E tudo isso que existe é para nos servir. Então nós temos que cuidar. Aí ele diz assim: respeite-as na afeição justa e construtiva. Justa e construtiva. Respeita na afeição justa e construtiva. Agora é uma coisa muito importante, como os espíritos superiores eles falam pouco, mas muito. Respeita nas afeições justas, ou seja, dentro de um equilíbrio, dentro de uma sensatez racional, a gente respeita de uma maneira justa, né? Não pode ser injustos, ou seja, não pode provocar sofrimento, dificuldades para todos, nem oprimir, nem maltratar. E construtiva, aqui nós entramos numa mão enorme, porque é o seguinte: eu não posso pensar assim, do jeito que eu estou falando aqui, assim, ai meu Deus do céu, eu já vou cuidar não pode fazer nada com uma planta, com um animal, eu não posso, na montanha que é o mineral, não posso bater, não posso quebrar, não posso furar, porque pode estar maltratando, isso não é justo. O animal, nós estamos falando aqui até inseto, tá? Até micro-organismo, verme, bactérias, vírus. Estou lembrando do meu filho falando bactéria, vírus, protozoário. É forma de vida. Então, Guto, você está falando assim, então não poder matar verme, bactéria, vírus. Então, para que a gente não caia nisso, por isso que ele falou e construtiva. Quer dizer, você não vai interferir naquele reino, naquela espécie, seja de planta, animal ou até mesmo ser humano, se não for para evolução. Se eu estiver tendo um ataque de um vírus que está matando uma espécie de animais, o vírus, eu tenho que interferir para não eliminar aquela espécie e combater o vírus. Mas nesse caso você está matando o vírus também tem o direito de evolução, sim, mas ele está criando um desequilíbrio a uma outra espécie e eu tenho que interferir. Lei de conservação, Livro dos Espíritos. Está bem claro lá. Tenho que interferir. O homem, cabe a ele interferir no equilíbrio para ajudar o equilíbrio da natureza. Pode haver um desequilíbrio e o homem pode intervir, sim, tá? Mas somente para isso, construtivo. Eu não posso então pegar um monte de animal. Vixe, agora as pessoas que comem carne, criar um monte de animal para abater, para alimentar a humanidade. Guto, qual é o fim construtivo? Qual é o fim? Quando nós pensamos que o quanto precisaríamos consumir pela nossa saúde, por exemplo, de proteína animal, por isso que eu falei que isso aqui é muito longo, muito caminho para todos os lados. O ser humano precisa de muito pouco, não precisa de muito, tá certo? No entanto, a gente acaba consumindo muito mais. Isso vem devido à influência das propagandas, a forte ideia de que a gente tem que consumir o alimento por prazer e não por necessidade. E é isso aí que causou o excesso de criação de animais. Então, se hoje nós temos um excesso de criação, não é porque necessitamos de carne para sobreviver, não. Porque com todo esse rebanho gigantesco de animais, milhões de pessoas não ousam passar
carne pela boca dela, por dois motivos, um pela miséria e outra pela opinião própria. Então, e a humanidade continua viva igualmente. Ninguém está morrendo por falta de carne. No entanto, há uma quantidade de carne excessiva para abastecer, quando a gente pensa num pequeno grupo capaz de comprar e comer bastante. E que quando come, come bastante. Se todos nós comêssemos um pouco o necessário, vamos colocar aqui carne, aqueles que, eu estou colocando assim, aqueles que não querem comer por opinião, seja qual for, não vamos falar dele, não quer, acabou. Mas aqueles que não podem comer, sonhariam comer, mas não tem dinheiro para pagar, porque a picanha prometida até hoje não aconteceu. Estou brincando com você, mas a picanha nós estamos esperando. Até hoje o trem é cada vez maior. Então, até hoje tem muita gente que come a picanha e quem ainda sonha com a picanha. Se aquele que sonha com a picanha comesse apenas o necessário de proteína animal, e aquele que também pode comesse também o necessário, não precisaria tanto gado, não. Tanto animal, tanto porco, tanto... Então, o que os Espíritos estão querendo nos dizer é que se nós nos perdemos nas palavras, que essa ideia construtivo, progresso, evolução, quando o objetivo, a causa, o efeito, a direção não é essa, nada é justificável, nenhuma ação do homem é justificável na natureza, no nosso planeta. Isso é fantástico. Eu falo que hoje em dia parece que os espíritos já nos entregaram os elementos que precisaríamos para reformular as nossas leis, as nossas convenções, as nossas normas e tudo mais. Está tudo simples, bem claro. Quando eu posso e quando eu não posso. Depois, contudo, ele diz assim: não as convertas em cárceres. Não as converta em cárceres. Para nenhum dos reinos. Agora nós vamos mais longe, hein, gente? Agora vamos lá. Eu sei que é difícil de nós entendermos isso, mas vamos lá. Cárcere não é só para o homem, para os filhos. Não, todos são filhos de Deus, criaturas criadas por Deus. Porque quando eu crio um excesso de animal, eles já estão em cárceres para abastecer o homem. Fora isso, existem os outros cárceres de animais bonitos para serem apreciados pelos homens, presos. Compreendem? Olha onde nós estamos chegando. Porque as convenções não podem se transformar em cárceres. Mesmo que eu estipule que é bonito um cachorro, ou um cachorro grande que cuida da casa, eu não posso encarcerá-lo. O que significa? Mantê-lo na corrente, preso. Não posso, porque é uma convenção, que ele me ajuda, porque ele é bom, porque ele cuida da casa. Não posso. Ele está em casa, dentro de casa, ele está protegido. Mas o carceramento é tirar a liberdade dele. É ele não poder nem ter acesso ao alimento. Então que a gente começa a pensar o seguinte: será que nós que dizemos que somos cristãos, de uma hora ou outra, eu não estou fazendo coisa errada conforme o entendimento, conforme as leis de Deus? Muitas vezes eu penso assim: não estou fazendo nada errado. Todas as suas ações, você procura uma justiça de equilíbrio e procura que essas ações sejam construtivas. Isso é importante para a gente pensar. Então, convenções. Olha só, a vinha, para que eu entendesse por que e para que eu vim aqui neste mundo, o que é a Terra. Eu sou um trabalhador, a Terra, este planeta é a vinha, é o local onde eu vou trabalhar em mim,
e para os outros. Eu preciso estar atento se eu não estou elegendo as convenções humanas acima da lei de Deus. Eu faço algo porque mandam, porque pedem, porque querem que eu faça, mesmo quando a lei de Deus proíbe. E eu digo assim, mas todo mundo quer, todo mundo pede, todo mundo faz. Quando faço isso, perco o sono. Não tem mais paz. Quebro as leis. Interfiro na minha consciência. E a consciência é implacável.